com o Dr. Maia para que essa manhã fique mais abrilhantada, né? Mas sem pressa, sem correria, porque a vida não exige, não dá mais, né? Olha, vamos fazer contato agora aqui com o Dr. Herberto Edson Maia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Num sábado, dia da criança? É verdade, né, Beatriz? Sábado, dia da criança. É dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora, para quem é mais ligado em religião, né? Em santos e tal, e também dia da criança. Onde a gente parece que fica um pouco mais leve, né? Fica mais assim, mais... Não fica aquela coisa de esperar uma tragédia. A criança sempre pensa uma coisa boa. Pelo menos eu acho que a maioria tem esse sentimento com criança, né? A tendência é quando tu vê uma criança, tu fica assim meio enamorado, encantado, né? De vê-la naquela inocência, né? E meio tati-bitati, né, doutor Maia? Porque a gente a gente vai falar com criança e começa a falar que nem um retardado, né? Assim, sabe? E a criança tem aquela colocação assim meio onipotente, né? Ela se acha, ela se sente, né? E todo mundo adora essa maneira de ser assim espontânea e ao mesmo tempo cheia de vida, né? É verdade. E dizer que essa criança que nós temos, ela nunca morre, né? Nós é que deixamos ela mais mal-humorada ao longo da vida, né? Não é, tu vê que essa criança sempre é uma linha dupla, né? Porque eu sempre digo que a nossa estrutura, vamos dizer, de formação inicial, que a gente chama assim base de um centro interno que é, vamos dizer, ético e moral, que é o chamado superego, né? Superego seria aquilo que é introjetado em mim como zonas, vamos dizer, éticas e morais. Na criança, essa estrutura, ela é arcaica no sentido assim, eu não tenho como receber essa informação nesses inícios de vida. Então, eu sou pulsional, quer dizer, eu saio do útero, eu quero viver e entrar na vida e me defender da vida que é absolutamente estranha. Eu passei de uma visão, ou melhor, de uma respiração aquática para aérea. Então se diz que o trauma maior que se tem é a passagem do nascimento, é o nascer. E para me defender do nascimento, aí a gente sabe que tem certos animais que precisam nascer e já sair caminhando em horas, senão são atacados. Então a criança humana, como tem uma infância enorme e tem que ter cuidados muito grandes, diferente da maioria dos mamíferos, ela precisa se defender. Então as defesas são basicamente evitar não estar viva ou evitar ameaças que vêm de fora. Então a mãe tem uma importância fantástica aí, né? Mas a base nossa é uma onipotência, e a gente vê nas crianças pequenas, né? Os ciúmes, a inveja, a agressividade, a cobiça, que geram todos os tipos de bullying nos inícios da vida e nos colégios à medida que as pessoas avançam. Aí começa, então, a educação ética e moral, que vai nos levando a conviver com o outro. Então, tu vê que só isso que eu disse já gera um bonde de complexidades e perguntas em torno para se esclarecer cada vez mais, né? E não para aí, né? Exato, a criança vem com exatamente com esse perfil, assim, meio que uma coisa bem primitiva, assim, né? É assim. Aí ela vai no meio ambiente com a qualidade do pai, da mãe, do cuidador, da avó, da babá. Ela vai começando a ter ela vai se moldando à vida da nossa vida aqui, ao nosso dia a dia. Exato. Eu sou uma tábua rasa, quer dizer, tudo que eu sou veio da mãe, de toda a criação. A mãe, o pai estava dentro da mãe, mesmo que
a mãe esteja sozinha, psicologicamente o pai está dentro da estrutura psicológica da mãe, os parentes todos estão dentro da mãe e em torno. Então, tudo isso cria as chamadas identificações com os seres que me criaram e me habitaram na época que eu cresci. Então, eu sou um ser que sou eu, na medida que eu entendo as identificações que eu fiz com essas pessoas que me criaram. E daí, então, todos os traumas e problemas que advêm dessa ligação. Por exemplo, uma hipótese assim de zonas mortas internas, que são muito complicadas e que geram o que a gente chama de vazios depois na vida maior, vem de deficiências ou problemáticas muito arcaicas que tiveram e aconteceram naquela época. Só para dar um exemplo mais concreto, eu me lembrei assim do filho de um amigo meu que a mãe, quando ela teve 3 filhos, ele era o quarto. E logo que ele nasceu, ela resolveu trabalhar e deixou nas mãos de uma mãe, de uma babá. O guri foi criado pela babá durante 4 anos e numa noite determinada a babá não voltou mais e nunca se soube mais dela. Os fatos em torno não se sabe por quê. Esse rapaz até hoje tem uns 50 e poucos anos e ainda vive na família incompetente pela perda absoluta, categórica da mãe, significando isso uma das posições que a gente chama mãe morta, quer dizer, zonas internas não desenvolvidas por uma perda catastrófica. E, aproveitando, a mãe que descobre uma traição do marido quando eu tenho 2 anos, morreu um parente muito importante, a mãe fica distante afetivamente pela sua depressão. Todos esses traumas, que são N traumas, que cada um de nós tem lembrança ou não, nos identificam e nos fazem repetir problemas arcaicos, e daí por isso as neuroses, psicoses e traumas. Uhum. E é uma coisa tão estranha isso, porque a gente vê muitas vezes que se tem assim, tipo uma babá, uma cuidadora que passa os primeiros anos com aquela criança e depois essa criança fica saindo no final de semana com o pai e com a mãe, ela não tem muita coisa a ver com o pai e com a mãe, né? Ela se identificou afetivamente, porque essa fusão afetiva tem um teórico que chama assim, não existe mãe nem bebê, existe mãe-bebê. Eu estou me lembrando de um caso assim em que ela era muito problemática, a vida inteira sempre querendo morrer, desaparecer. Isso é uma paciente, né? Desaparecer, morrer, não ficar mais na vida, tentativas de suicídio, até os 40 anos mais ou menos. Aí não casou, não teve ninguém, mas tinha muitos relacionamentos. Aí ela ficou grávida. Hoje, ela é a melhor mãe do mundo, tanto para ela como para o filho, que tem poucos, eu acho que não chega 1 ano e meio, 2. Então, e aí a colocação dela é assim, mas vem cá, porque ela é médica, né? Eu trato as mulheres que têm filhos e se queixam que a criança chora, que a criança isso, que a criança aquilo, que vai acontecer isso, eu fico mal porque não sei o quê. Aí ela diz assim, e eu acho maravilhoso ser mãe. Então a resposta que eu dei é assim, olha, no caso teu, a criança te salvou daquela morte que tu sempre procurou e ela é o teu grande remédio. Então tu está dando para ela aquilo que tu não teve. Porque ela teve muitos problemas na relação com o pai e com a mãe e agora tu podes dar para ela, dando para ti, criança interna tua e filho concreto teu, aquilo que tu não recebeu. Porque ela diz, eu fico encantada, mas eu não sei mais como é que eu fico, quando eu olho para aquela criança, eu fico assim num encantamento fantástico. Então tu vê que a criança aí é um remédio. Uhum. Bota remédio. Aqui tem uma amiga que está contando que ela faz todo um histórico aqui, mas assim, resumindo, ela diz que
assim, nos primeiros anos da vida do filho dela, ela ficou sozinha com o filho e que um dia ele não tinha 1 ano ainda. Ele chorava muito, muito, muito e eu acabei desesperada chorando também. E ele parou e ficou me olhando com os olhos bem arregalados e começou a passar a mão no meu rosto como se fosse para me acalmar. E depois daquele dia nós tivemos um entendimento muito maior do que eu poderia imaginar. Eu não sei se ao revelar para ele que eu também podia chorar, ele me identificou de alguma forma que nós nos entrosamos melhor assim. Essa é a maior experiência que eu tive como mãe. Interessante, eu vi alguma coisa parecida com isso, assim. Hein? Eu não vi agora. Não, eu digo, não, eu vivi alguma coisa parecida com isso também. Tu viveu. Da criança, daqui a pouco tu não saber mais o que fazer e chorar junto, entende? E de repente a criança parar e ficar te olhando porque tu tá chorando, alguma coisa assim. Mas é isso que a gente está falando, são encontros empáticos de profundidade, de nível muito profundo, que, vamos dizer, há uma fusão maior afetiva e significados afetivos de alta voltagem que unem as pessoas de uma forma absurdamente poderosa e de certa forma também muito valiosa. E aí aparece esse filme que nós vimos, eu e o Rogério comentamos na terça-feira, em que aqueles dois amigos, o Will Ferrell, que é um ator americano, e ele é cômico, ele tem um amigo dele de 25 anos, que resolveu fazer a chamada linha trans, né? Quer dizer, ele se sentia diferente na visão de gênero, mas nunca teve coragem. E agora, com 62 anos, ele quer ser mulher. Mulher usando roupas de mulher. Então, o lado feminino dele aflorando. E aí o Farrell, que é conhecidíssimo nos Estados Unidos como um cômico de fama muito grande, propõe, já que são amigos, de acompanhá-lo nessa integração dele agora como mulher na sociedade. E viaja 4 ou 5 estados americanos como um amigo famoso que o apresenta agora na sua nova identidade de gênero, transitando pelos Estados Unidos. Aí aparece uma amizade, até eu pensei em um certo momento, vão ter um caso entre si. Mas não, é uma pura amizade empática que deixa o outro capaz de enfrentar a transição. Então, isso aparece assim como algo fantástico que, vamos dizer assim, traz a amizade e o afeto profundo, coisas muito boas de cada um dos dois, facilitando a vida, então, principalmente desse amigo que está fazendo a transição, né? Agora, uma pergunta que fica, assim, até pela própria, tipo assim, a ignorância, né? De avaliar o sentimento de quem está vivendo uma situação assim, daqueles que vivem uma situação assim. Por que ele precisa ser apresentado para o mundo? É que, vamos dizer assim, se eu tenho uma identidade de gênero, eu sou heterossexual. Então, no momento que eu defini isso em mim, eu me apresentei à sociedade como homem ou como mulher. Então, essa identidade é a segunda identidade mais importante, além da que eu sou eu. Mas, socialmente, eu tenho que apresentar uma identidade de acordo com o meu corpo. Que essa é uma característica da sociedade que, de certa forma, exige isso. E tu vê que na linha moral é absolutamente terrível eu ser homossexual ou fazer transição de gênero. O preconceito é gigantesco, ainda. Então, eu preciso, ele disse no filme, é um documentário da Netflix que aconselho a todos verem, porque é real e verdadeiro isso que aconteceu. E ele disse, eu comprei há 10 anos atrás, dizendo para o amigo, uma casa onde num lugar bem distante de tudo, que eu ia morar
fechado, envergonhado dessa transição, porque até os 63 anos eu era um homem para todos. Eu ia nos bares, eu me apresentava com essa identidade de homem. Então, como é que eu vou agora com uma identidade nova, que me envergonha lá, como é que eu vou fazer? Eu vou me recolher. Aí o Farrell disse, não, eu te acompanho nessa reapresentação da tua identidade para o mundo que tu viveu. E ao dar essa força para ele, a nova identidade nele começou a crescer e ele pôde enfrentar os ambientes todos em que ele viveu como homem. Então, por isso que eu digo que é uma identidade de alta densidade que eu preciso ter, né? Mas ele era homossexual ou não? O comportamento dele, ele foi casado, teve 2 filhos, ele é um Laerte americano. O nosso Laerte aqui tem também um documentário sobre ele, que ele, depois que morreu o filho dele, um filho mais, eu acho que é mais moço, ele começou a notar que ele precisava se colocar nessa identidade feminina, e parece que o Laerte tem relações duplas, assim, tanto masculinas como femininas, binário, como se chama, né? Esse outro que aparece ali, ele até dá no filme uma pergunta, tu vai ter relações com as pessoas? Com pessoas? Ainda fica meio ambíguo assim se a relação seria heterossexual no sentido do corpo dele, com uma mulher ou com um homem. E eu até pensei no momento que haveria uma intimidade entre os dois. Mas o que me chamou a atenção é que não, é pura amizade. Mas a importância da identidade é chave, né? Tem alguns amigos assim que muitas vezes muita gente fica, né, a vida inteira olhando para os dois e pensando que existe alguma coisa mais, né? Porque é quase Exatamente, como um grandes casamento, amizades né? entre homens, né? Começa lá na escola, passa por décadas, passa por final de casamento, passa por mudanças dramáticas na vida e eles estão sempre juntos. Por quê? Porque houve a fusão, porque tem 2 tipos de amor, né? O amor amizade e o amor, vamos dizer assim, das relações intersexo. Afeto íntimo de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem. E a amizade, que é a amizade de uma mulher pela uma mulher e de um homem pelo um homem. Então, esses 2 tipos de amor, a amizade, eu acho que, no sentido do desejo e do erotismo, ele é sublimado. Porque um dos caminhos do erotismo, do desejo, é a sublimação, que é uma coisa muito difícil, problemática, que passa por muitas etapas, principalmente uma delas são as perversões e as maneiras ocultas, vamos dizer assim, de se relacionar com o desejo. Mas o amor e a amizade são 2 tipos de amor de alta intensidade que unem as pessoas profundamente, e o amor esse que nós estamos falando, mais ligado à pessoa dos 2 sexos, ele pode ser tão intenso que leva para as crises maiores, que seria então o sadismo, o masoquismo, a agressão e o feminicídio. Agora teve uma influencer que se separou do casamento, ela casou com um deputado lá em Paraná. E como influencer, ela tem milhares de seguidoras, e como influencer ela pregava a submissão no casamento. E casou, e logo em seguida ela foi na delegacia de polícia, fez uma queixa porque ela apanhava dele, porque ele era muito violento, muito ciumento, muito isso, muito aquilo. Ela conseguiu uma restrição, ele agora já não pode mais chegar próximo dela, de onde ela está. E ela agora foi para as redes sociais dela e pediu desculpas por ter feito aquela pregação, né, vamos dizer assim, pela submissão da mulher no casamento. Que a mulher devia atender todos os desejos do marido e satisfazer o marido plenamente, cuidar do marido e tal. E ela agora está pedindo desculpas porque ela disse que foi mal compreendida. E aí já tem, claro, aquele grupo que está dizendo que ela não foi mal compreendida, coisa nenhuma.
mas que bom que ela está admitindo que ela errou, né? Que aquilo que ela estava passando e tal, né? Também essa semana mudou a legislação. Hoje o feminicídio pode chegar a 40 anos de prisão pela legislação, né? Que passa daqueles 30 anos que são os convencionais da nossa e tal. Então, assim, ó, é um assunto que a gente não pode deixar de falar, né? Porque se tu vive Não, uma vida ideal e não tem problemas e não tem a violência e não nem perto de ti isso acontece e tal, existem milhares de casos e a gente está vendo nessa novela das 9, que eu sei que o senhor também quando pode assiste, aquele casal que a mulher ela é dominada absolutamente pelo marido, que inclusive deixa ela passando fome, né? Para que ela é não. isso mesmo. Então, quer Eu, dizer, não tem nem classe social, vamos dizer assim, né? não, tu vê que essa novela está mostrando que o poder econômico pode perverter tanto como qualquer tipo de situação de poder, né? E principalmente a gente sabe que o poder econômico simplesmente ativa esse superego que eu falei, assim, arcaico de criança dominante, né? E ali na novela a gente vê nesse casal realmente uma relação que a gente chama de sadomasoquista. O marido e até ilustra aquela chamada colocação do síndrome de Estocolmo, né? Que a pessoa se apaixona pelo sequestrador. Mas não é que é uma paixão normal, é uma paixão desse tipo patológico. Porque tu vê que quando a amiga quer soltá-la ou tirá-la daquela situação, ela entra em contato com as perdas que vai ter, principalmente do status do marido e de tudo que ela idealizou. Então, o sequestro passa a ser assim, eu pago um preço para ter as coisas que eu tenho, que é uma espécie de saída da zona de sequestro. Para mim ser liberto, eu tenho que pagar. E o preço da liberdade, mas será que o preço que eu vou pagar pela liberdade vale a pena e eu vou me sentir bem depois de livre? Então esse dilema é que cria a zona masoquista e a zona sádica daquele que é o dominante. Então mostra bem que aquilo ali é uma coisa que acontece em N relacionamentos de casamento durante quase toda a vida. E é uma patologia, mas é uma patologia de alto nível, vamos dizer assim, que ficaria entre a zona neurótica e a linha border. Mas narcisicamente eu me defendo. Por mais que a amiga queira que ela saia daquilo, Sim. as linhas de perda são tão grandes que ela fica assim, querendo parar a amiga. Ah, eu sei que tu me ama, mas não fala mais. Uhum. Agora, essa novela é um verdadeiro, como é que eu vou dizer? É um hospício, né? É um, Porque é um, diag- é um diagnóstico de neuroses, zonas borderline, que a gente chama, e estruturas psicóticas. Tem um autor famoso da psicanálise que diz que todos nós temos as 3 posições internas. As neuróticas, que são as mais, vamos dizer, palatáveis, as zonas border, que são complicadíssimas, e as psicóticas, que são determinados surtos, por exemplo, de eu matar alguém, como aconteceu, como é num posto de gasolina aqui em Porto Alegre, uhum. que o cara desceu com a mulher e quis entrar no banheiro feminino com ela, né? E o frentista não deixou e ele deu 5 tiros no cara. É uma Então coisa, tu vê que realmente assim, é um instante em que o mundo vira de pernas para baixo, né? Vira cambalhotas, quando tem alguma coisa muito grave que foi tocada ali, né? É uma esse é o coisa. surto psicótico que nos habita. Então, todos nós, Eu na preciso visão só, psicanalítica, doutor Maia me permite aqui, eu vou fazer um parêntese aqui só para anunciar um profundo pesar, né? Mas eu estou recebendo aqui pelas redes a notícia do falecimento do humorista Ari Toledo, aos olha, 87 anos. Né? Então, ele vai ser velado hoje ainda, e o velório, tudo vai acontecer lá em São Caetano do Sul,
lá em São Paulo, interior, né? A causa da morte ainda não foi divulgada, mas o Ari Toledo, meu Deus, né? Fez parte da nossa vida na área do humorismo a vida inteira, né? Foi. Total, 87 anos. Faleceu o humorista Ari Toledo. E a gente lastima, né? O mundo fica menos engraçado. Nossos sentimentos, então. Sem dúvida. Mas voltando aqui à questão que a gente está comentando, assim, dessa novela, porque a novela muita gente não assiste. Tenho aqui amigos mesmo que dizem, não assisto a Rede Globo, não sei o que e tal. Durante anos, eu também disse a mesma coisa e também fiz isso, assim, né? Até porque a minha vida não comportava, enfim, razões pessoais, ok. Mas hoje em dia eu assisto. E até as novelas antigas eu acabei assistindo pela primeira vez agora mais tarde, né? E eu acabo descobrindo na novela uma maneira muito clara, assim, de poder ver coisas que a gente sabe que a gente suspeita perto da gente. E outras que a gente mesmo que a gente mesmo faz. Tu te vê ali naquele personagem, né? Então é meio que um canal de catarse, canal de, que vergonha, sabe? É bem interessante de ver a novela, assim, bem despojada. Que é essa função, né? A arte deveria ser vista sempre de uma forma neutra, né? A mesma coisa que a leitura, né? Eu deveria sempre ler, assim, posições que são contrárias ou opostas, porque eu acho, assim, que a gente deve ter uma noção das duas posições, né? Assim como a gente tem o bem e o mal interno, e o certo e o errado, nós temos que sempre trazer os lados para chegar a uma conclusão mais ou menos no meio, né? Como é que eu entendo o mundo não radicalizando posições muito extremadas, né? Esse eu acho que é um dos caminhos, e a arte propicia que a gente veja todos os lados possíveis. Então, realmente, né? Cada um tem direito de dizer o que acha, claro. Mas tu colocou muito bem, eu não tenho nada a ver com a Rede Globo, não gosto ou não quero, mas a novela apresentada pela Rede Globo me dá condições de autovisão da minha maneira de ser, da maneira de ser dos outros e a estrutura psicológica que nos habita, né? E tá ali, que nem Sombra, né? Esses dias eu vi um vídeo de uns bebezinhos vendo a Sombra pela primeira vez. Eu ri muito com eles. E me lembrei do meu filho, que quando ele viu a Sombra pela primeira vez, o Jefferson, rigorosamente, ele surtou. E ele ficou assim, completamente, sabe, por causa da Sombra que não abandonava ele. E depois ele começou a brincar. Logo que ele reconheceu que ele perdeu o medo do susto, né? Ele começou a brincar e a correr, disputar corrida com a Sombra e tal. Foi muito interessante foi uma brincadeira assim, num dia de verão, né? Onde a gente estava numa estrutura toda com laje, né? Toda ela calçada, assim, e ele estava brincando e daqui a pouco ele viu a sombra dele. E imediatamente a gente também estava ali sentado tomando sol e percebeu que ele estava apavorado com a sombra e queriam fazer alguma coisa, pegar ele no colo. Eu disse, não, deixa. Daqui a pouco ele vai ver que não é nada, que é dele mesmo. Deixa ele entender o que está acontecendo. Aí ele chorou, ele brincou, ele brigou e depois ele acabou brincando com a sombra. Não, a lembrança tua é muito interessante e boa, porque a sombra é uma dos caminhos do amigo secreto. Porque se eu tenho um companheiro que é a sombra e abre campo assim de que tem alguém que me acompanha o tempo todo, daqui a pouco eu posso criar vida neste amigo e dialogar com ele, ou interagir com ele, não mais com medo, mas como uma espécie de amigo que me ajuda a me encaminhar nesse período de vida, porque é muito comum o chamado amigo secreto, né? Aí até falam, né, e brincam horas e horas com aquele amiguinho que ninguém vê, né? Ninguém vê, ele é materializado através de uma sombra ou de um objeto qualquer,
que passa a ser íntimo, que é por isso que a gente diz que são chamados objetos transicionais, em que eu me ligo afetivamente de tal forma que daqui a pouco algumas pessoas que nos ouvem se lembram do ursinho que está guardado no armário, o talismã, aquele que não dá para deixar, o tapetinho ou cobertorzinho que me acompanhou desde que eu era nenê, está lá guardado. Mas é, né, uma coisa assim que de repente você não consegue botar fora, né? Você tem que saber que está ali. Não, porque esse investimento num objeto, esse nível assim da infância, é tão grande como os investimentos afetivos que eu faço em alguém, né? Ou então no meu trabalho, na minha maneira de viver, são investimentos afetivos de alto nível, que se eu perco, é algo assim fantasticamente poderoso para me deixar mal, deprimido, triste e até em luto, né? Eu entro em zona de luto porque e luto sempre é uma zona vazia. Por que se diz que a maioria das pessoas, 50% da população, vão ter depressão? Não é depressão grave que vai levar à morte ou coisa assim, embora haja o suicídio e tudo mais. Não, o luto que eu estou falando é o vazio interno. É aquela sensação que todos nós vivemos durante a vida, de que parece que houve uma perda de sentido. Eu continuo agindo, mas internamente parece que o sentido de existir está vazio e meio que caiu num poço. Então, isto eu diria que é mais de 50%. Certamente, num período de vida, eu vou passar por uma zona de vazio de sem sentido. Então, eu, me dando conta, como nós estamos vendo a novela, eu ganho o poder de entender melhor essas coisas e lidar com isso de uma forma mais, vamos dizer assim, adequada ao momento e até me aproximar de terapias naquele momento, enfim, ou coisas desse tipo, né? Porque é meio natural também, né? Se a gente for negar, não, eu estou resolvida porque eu tenho a minha religião, não, eu estou resolvida porque eu tenho meu trabalho, não, eu estou resolvida porque eu tenho, sei lá, né? Cada um de nós tem tudo isso, ou uma coisa ou outra disso também, né? Mas aí tem a questão pessoal, porque. E com a idade eu acho que isso, então, é meio que fatal. Tu vai Não acabar em tem. algum tempo, em algumas épocas, tu vai dizer o que eu estou fazendo aqui, né? Não, isso não tem dúvida. Agora, a maioria das pessoas, devido à vergonha e ao orgulho e ao narcisismo, não dizem e não querem que isso apareça. Então, o consumo é interno. Há um luto ou um sem sentido interno que eu mantenho o que a gente chama persona. Uma persona é uma espécie de atitude tipo ator que lê um script e representa. Eu estou representando uma felicidade que não me habita, mas a minha vergonha, a minha dúvida e o meu narcisismo e o meu orgulho não deixam que eu diga ou que eu me aproxime de uma situação em que eu possa mudar isso internamente. Isso é um dos grandes problemas que nos habita: orgulho, narcisismo e vergonha. Pois, e não tem como a gente botar isso tudo dentro de uma mala e jogar no Guaíba. Tem uns coaches que fazem isso. Tu entra na sexta, vai vendo tudo isso, faz no grupo e domingo de noite, antes de terminar na segunda-feira de manhã ou domingo de noite, tu pega tudo isso que é problema que foi visto no coaching e tu bota num pacote e quando tu sair do coaching tu atira no lixo. Tá resolvido. Tá resolvido. E vai para casa só com a mala Só com o que vazia. é bom. Só com o que é bom. Que delícia. Isso é o Marçal nos seus dias, né? Mas o Dr. Maia tem uma história aqui que um amigo está contando. Ele já tinha me contado isso esses dias. Que é assim, ó, a mãe dele, ela ganhou lá em 1970 e poucos, 74, 73, ela ganhou de uma de uma empresa de fotografia, ela ganhou como é que chama?
várias fotografias, um book. Ela ganhou de presente numa festa que ela foi, que tinha um bingo, alguma coisa assim, ela ganhou para fazer aquele conjunto de fotografias numa, numa fotógrafa aqui em Porto Alegre. Aí ela foi e nesse lugar tinham vários vestidos, roupas de época e tal, e ela então se paramentou e tirou fotografias belíssimas. A mãe dele, veja bem, uma senhora, mãe dele na época, era adolescente. E aí esse álbum ficou pronto e ela ficou como parecia uma artista de cinema, muito bem, muito bonita e tudo mais, com chapéus. Ele me contou, ele meio que ria, meio que chorava lembrando disso, tá? Então agora ele está voltando aqui, então não vou ler exatamente, mas é bem isso, está muito cheio de adjetivos aqui do pai dele. Mas aí o que aconteceu? O pai dele viu esse álbum da mulher dele, mãe dessa pessoa aqui, e ficou possesso. Começou a chamar a mulher de puta, rameira, vagabunda, piranha, na frente dos filhos, espancou ela, deu dois bofetões nela, e isso marcou a vida dele, assim, de uma maneira meio que, tipo, para sempre. Aí ele rasgou as fotografias e ele e a irmã juntaram as fotografias, guardaram as fotografias e depois colaram. E mais tarde eles conseguiram fazer cópias junto a essa fotógrafa que tinha. E então, assim, ó, é uma história dele, que ele disse que já levou para tratamento, para terapia, que ele não superou com o pai, não disse que não perdoou o pai até a morte do pai, não perdoou. E quando ele vê algum homem que tem assim um rompante de ciúme, de qualquer coisa assim, ele diz que é fulminante. Ele lembra do pai imediatamente e ele despreza assim até o raio da morte, entende? Só que ele nunca constituiu família. E é um cara legal, ele não é mau, ele tá bem na vida, ele tá tranquilo, mas é uma história que hoje ele veio aqui falar de novo, porque ele já tinha me pedido antes para tocar aqui com o senhor e eu infelizmente peço desculpas para ele, eu tinha deixado ali para falar e acabei não falando, né? Mas em poucas palavras é isso, né? O impacto que ele teve com algo que era deslumbrante, que ele disse que a mãe ficou deslumbrante, e o pai surtou de uma maneira assim como ele nunca tinha visto. Então, tu vê, né? Esse é um exemplo bem claro, assim, de um trauma de altíssimo nível, né? Porque nós estamos lidando com um desmanche absoluto, assim, tipo um choque total na estrutura familiar de ligação, tanto com o pai, com a mãe e com os filhos entre si e com o pai e a mãe, né? Essa estrutura foi absolutamente abalada no momento que ele viu as fotos da mulher bonita, ou pelo menos, até agora me lembrei de uma coisa que está acontecendo, né, que o Instagram e todos esses veículos aí tiraram aquela capacidade de tu te sentir mais bonita ou tirar coisas, imperfeições e parecer bonita na imagem que tu tem, né? Uhum. E isso aumentou no Brasil 150% a mais de cirurgias plásticas em jovens, tirando aquelas coisas ligadas à boca, nariz, sei lá, sobrancelha, olhos, né? Então, eu fazendo um ideal meu na minha fotografia ou na minha imagem, eu posso me perguntar por que eu não posso ser aquilo. E no caso dela, ela foi fazer um ensaio fotográfico e, claro, tem a maquiagem, tem uma série de coisas que me embelezam e me deixam muito bonita ou muito melhor do que normalmente eu sou com maquiagens e coisas assim. Numa relação de casamento onde, vamos dizer, há uma incapacidade de percepção dessas mudanças
no seu sentido mais, vamos dizer, realista, de que na fotografia ela ficou muito bonita e a autoestima dela subiu. Então, eu, como marido, deveria dizer, mas olha só, né, como tu tá linda, bonita, gostei mais de ti. Na realidade, numa linha machista patriarcal, o sujeito diz, bom, a partir de agora eu já estou sendo traído. E isso é o início da traição, porque tu não é assim e tu está me abandonando. Que é uma visão machista de dominação, bastante sádica, Sim. e que leva a uma conduta quase psicótica, de pegar o álbum, rasgar as fotografias na frente dos filhos. Ora, uma agressão à ordem da família afetiva dessa ordem, tudo passa a ser sem sentido agressivo. Os filhos depois juntam, refazem tudo aquilo em função da mãe, que deve ter sido terrível tudo isso. Então, o trauma interno que o habita pode ficar muito claro que qualquer estruturação de família levaria a uma situação catastrófica desse tipo. Então, eu evito de constituir uma família. Essa é uma das hipóteses que ele deve ter chegado na terapia. Então, um trauma que persiste porque é algo assim catastrófico. É uma zona morta ligada a uma possibilidade de ter família. Sim, até porque fica aquela ideia de que em algum momento, algum fato também extraordinário e terrível vai acontecer se houver aquela mesma reprodução, né? Em algum momento. Então, esse exemplo é de uma zona morta interna que não pode ser revivificada. Ele tem uma visão assim de luto constante em relação à família. Uhum. Então, como é que eu vou ressuscitar um morto com esta linha de morte tão forte, tão destrutiva? Ao me aproximar disso, eu me aproximo de todas as angústias que eu vivi. Então é melhor eu me tratar, Evitar. tentar resolver, mas família eu não faço. Isso. Acontece. Já a irmã dele fez família e tem uma vida tipo assim normal, né? Mas ele realmente ficou traumatizado para valer, né? Não conseguiu, apesar de não ser uma pessoa surtada nem coisa nenhuma, mas tem esse vazio aí que não preencheu, Isso né? esse é um Uma exemplo de uma zona zona. morta. Isso aí é o exemplo de uma zona morta que o luto se mantém. Quer dizer, o luto se mantém como? Como vazio ligado a ter uma família. É um empreendimento que eu tenho certeza que vai levar a nada, ou a zero, ou a um problema, exatamente o mesmo problema. Então eu estou marcado por aquilo de uma forma. É quase, vamos dizer assim, a mesma coisa que eu perder uma perna, perder um braço. Eu posso botar depois, na nossa tecnologia, eu posso até ter um braço novo, mas eu estou usando a metáfora no sentido psicológico. Eu perdi algo tão importante que eu não posso colocá-lo de novo ou repeti-lo. Por isso que eu chamo de zona morta ou luto interno, em que qualquer possibilidade de ter uma família me aproxima de uma zona muito desagradável interna e surgem N desculpas de que eu não encontrei a pessoa certa, porque não deu certo isso, não deu certo aquilo, e vou evitando de várias formas, e aí então, como ele diz, eu não constitui família. Uhum. E a pessoa é capaz de se boicotar ela mesma, né? Tipo, não encontrei, como você falou, não encontrei a mulher certa, não encontrei, então é por isso. Não foi porque eu não quis, é porque eu não encontrei. Isso, o trauma que me habita passa a me dirigir de uma determinada forma. Por isso que tu vê que as terapias são importantes, porque à medida que eu consigo, através da terapia, racionalizar, eu metabolizo os afetos traumáticos e gradativamente eu os modifico. Então a minha conduta começa a mudar porque eu modifiquei a estrutura afetiva mais inconsciente que me habita através de visões afetivas racionais.
que é a palavra, né? Que para trazer um problema, eu preciso da palavra para me comunicar. A palavra é um pensamento expresso sonoramente. Então, à medida que eu troco isso com alguém que tem hipóteses novas sobre possibilidades, eu começo a manipular os afetos e me fazem repetir as coisas traumaticamente. E aí eu vou modificando rápida ou lentamente as condutas. E os afetos, então, ficam sob controle do racional. O que é uma pessoa muito exibida, Dr. Maia? É muito narcisista, né? Orgulhosa de si, dona da verdade. Eu quero ser influenciador, eu quero ser o tal, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou inteligente, sou maravilhoso. É vamos dizer assim, um elan, vamos dizer, de autoestima exagerado. Uhum. É uma pessoa que faz um jantar bom e diz que fez Banquete. um banquete, é isso? Uma pessoa que exagera em tudo que faz. Qualquer coisa que Exatamente. faz, ela dá um superlativo para aquilo. Até me lembrei agora de uma paciente que se apaixonou cada vez mais pelo GPT. Doutor Maia, que maravilha, é uma pessoa assim que, olha, uma pessoa que me diz tudo o que eu quero. Esses dias eu estava Aham. querendo fazer uma salada de abacate com uma cebola roxa e não tinha uma ideia assim, tem um nome essa salada, né? Como é? Guacamole, né? Guacamole. É. E aí, então, eu fui para o meu amigo GBT e perguntei como é que é essa salada. E ele me deu uma receita que encantou todo mundo. E eu, então, estou sempre falando com ele, daqui a pouco ele me diz assim, olha, hoje eu já te dei tantas versões, ou te solucionei tantos problemas, que agora chega. Agora tu Ah, tem que pagar para o GPT maior. isso é Aí ela quase como. para, né? Aham, é quase fazendo uma DR. Não, é um verdadeiro amigo secreto, o amigo desse tipo que nós falamos antes. Sim, o À cara, disposição. imagina, mas é obsessiva, né? Não, depende do uso, né? Não é nada demais. Ela está encantada com essa possibilidade de ter alguém a qualquer momento que eu precisar que me dá uma resposta. Agora, doutor Maia, o Elon Musk, eu acho que o senhor deve ter lido ontem, que a notícia saiu ontem, ele está apresentando um robô, tem até nome, Optimum, parece que é esse o nome, não me lembro agora, que é um robô que conversa contigo, fala contigo, ele pode ser teu companheiro, ele pode fazer todo o serviço da casa, ele atende telefonema, ele... Assim, ó, é um tipo ideal para conversar, porque ele só vai conversar, eu acho que até o ponto que vai fazer isso, né? Agora que parou a conversa, porque eu já falei muito sobre isso, não sei. Mas ele vai custar entre 100 mil e 250 mil dólares. Os preços, né? Vai Esse, começar por esse, isso. esse é um robô avançado, porque já tem uma Sim, pessoa que viajou, né, com robô, te contei já, né? isso, não, já tem alguns assim, mas esse E, ele diz que é ele é avançadíssimo. É. avançadíssimo. Eu só não sei se tem condições para ter sexo, aí eu não cheguei a ler a respeito disso, mas muito provavelmente eles vão daqui a pouco introduzir esse tipo de possibilidade também, porque daí fica quase imbatível, né? Para uma pessoa que não suporta conviver com alguém que possa lhe criticar, que possa de repente fazer alguma coisa desagradável, uma pessoa que possa te frustrar, melhor ter um robô, né, do lado, que não vai frustrar nunca. Não, esse é o GPT concreto, né? E tem as bonecas infláveis, aquelas que são quase androides, né? Que fazem sexo de todo tipo, né? E Tudo é quem é que, possível. assim, ó, uma pessoa que convive com algo assim no seu diário, né? Passa o dia todo trabalhando e depois sabe que vai chegar em casa e vai encontrar aquele instrumento ali, né? Para continuar, de repente, fingindo que está conversando, fingindo que está tendo um relacionamento afetivo, fingindo que está
arrumando o armário da cozinha, sei lá. Porque não é verdade, né? É um fingimento, porque não é uma pessoa real, ou é verdade? O problema é que a verdade é relativa a ti. O Ah, que tu acha que é verdade passa a ser verdade para ti. Então, se há um ser androide desse tipo aquele filme do Nexus, né, em que aparece um androide de alto nível que até tem uma consciência quase humana, vamos dizer assim, e até tem sensibilidade avançada. No momento que tu tem uma interação com um ser desta ordem, é uma verdade pessoal tua, assim como são a minha verdade, a tua verdade e a verdade de cada um, que é aquela densidade da minha existência. Então, um androide desse tipo, que tem uma mente tipo GPT e uma inteligência desse nível, que como é, até agora viram que esse GPT número 2, que é além do comum, ele passou em todos os testes do CRM aqui no Brasil, né? Não hum. teve problema nenhum, resolveu tudo. Quer dizer, então, esse conhecimento fantástico, ele é extremamente sedutor, e se ele ainda por cima me diz que eu sou a pessoa mais maravilhosa, que me ama e que está comigo porque eu sou fantástico, eu tenho uma estrutura narcísica de mim mesmo na outra pessoa que nunca me decepciona. Como é Então que não ele vai ser verdade, né? tá aqui, eu tô vendo a notícia agora aqui, ó. Musk revela Optimus, robô que conversa com humanos e até serve bebida. Promete revolucionar o relacionamento, mas tem que ser com uma pessoa narcisista, quer dizer, eu tô usando esse termo porque virou moda agora, né? Agora acusar uma pessoa de narcisista é como dizer que a pessoa está com depressão. É, virou meio Não moda. A é. pessoa está com depressão. Ah, Ah, a fulana está muito quieta, ela deve estar com depressão. Poxa, não, né? Só tem um dia que tu tá mais calada, tem um dia que tu não tá muito afim de festa, sei lá. Mas hoje é sim. tudo, todo mundo quer dar um diagnóstico. Não, é que está na moda, né? Fazer É, diagnósticos, a terapia está na moda, então todo mundo está entendendo cada vez mais essas somos todos problemáticas. psiquiatras. Tá todo mundo. Tu vê que as terapias aí, tu abre qualquer desses aplicativos, tem terapeutas de todo tipo, né? Hoje em dia são listadas 530 tipos de terapia. Então tu Caramba! vê, tu não quer experimentar pelo menos umas 100? Vamos ver se eu fico normal daí, né? Então, realmente é uma coisa assim do nosso tempo e uma mudança muito fantástica que, de É. novo, nós temos que admitir que eu ter alguém maravilhoso, que é um amigo concreto, que me valoriza ao máximo e que eu não posso, vamos dizer assim, eu tenho toda a confiança nele e não vai me decepcionar nunca. Olha, como é que não vai ser verdade, Beatriz? Pois é, e principalmente não te pergunta nenhuma pergunta inconveniente burra, né? Nada. Uhum. É, a gente imagina, mas é também a construção de uma vida que não é real, pelo menos diante daquela realidade que a gente conhecia dos seres humanos de carne e osso, né? Sim, mas aí é uma crítica, vamos dizer, inócua e inoperante, porque a minha satisfação, Beatriz, desse androide que está comigo, desse robô, é tão maravilhosa que eu te aconselho a ter um também para te ver o que eu estou sentindo. Então a pessoa defende isso porque, como é que é? A solidão é que tu te sente sozinho e vivendo sozinho. Agora, a solitude é uma pessoa que gosta de si mesmo e se sente muito bem. Então, essa solitude pode estar ligada a um androide desse tipo que me dá todas as coisas que eu quero e me facilita a vida incrivelmente, porque lava a louça, faz isso, faz comida, Uhum. me leva, me deixa, me faz massagem quando eu preciso para dormir. Quer dizer, é um escravo perfeito
e, ao mesmo tempo, me dá tudo que é bom. Pois é, mas a longo prazo, se todo mundo daqui a pouco, porque agora eu vou falar uma coisa meio infantil, mas vamos lá. Né? Quando a geladeira apareceu, muito poucas pessoas podiam comprar porque era muito cara. Hoje, dificilmente tu encontra alguém em alguma casa sem geladeira. A mesma coisa se aplica a qualquer outro produto eletrônico. Qualquer um. Começa muito caro, depois assim se vulgariza, fica mais barato e acaba que todo mundo tem. Passando, inclusive, hoje pelos produtos mais sofisticados. Eles começam caro, depois se multiplicam e depois tem uma maneira de falar isso tecnicamente, eu estou falando de grosseiramente. Né? Ele vira vulgar e daí todo mundo tem. Então, provavelmente, daqui a alguns anos ou décadas, ter um robô como companheiro, companheira, vai ser tão natural quanto ter hoje um ou dois celulares que a gente compra, né? Exato. Então, daqui a pouco, daqui a algum tempo, vai ser. Aí isso aí vai ser realmente tirar a qualidade humana e passamos a ser humanoides mesmo. Nós estamos sendo treinados e as coisas estão se organizando para isso. É que aí entra aquela coisa que a gente já falou, que é o crescimento tecnológico. Quer dizer, a maioria de nós, a não ser os extremamente pobres hoje no mundo, e até os que passam fome, a maioria de nós tem o tipo de vida que um rei da Idade Média tinha, por causa disso que tu falou. Então, o progresso científico, ele se aproxima da ficção. Em toda a ficção, os androides e os robôs são, assim, chaves no crescimento tecnológico e pessoal. Então, nós nos aproximamos dos chamados mundos novos, quer dizer, os mundos perfeitos, onde tudo pode funcionar automaticamente e que, então, a civilização vai ganhando poder cada vez maior. Daqui a pouco ela tem novos tipos de uso da energia. Até esses tempos aí eu vi que os astrônomos estão vendo certas estrelas que chegam a levantar na linha de ficcionalidade, que deve haver uma civilização próxima daquele sistema planetário que conseguiu fazer uma possibilidade fantástica de aproveitar a energia do Sol através de uma situação, de um construto entre o planeta e a estrela que o ilumina. Então, a ficção científica não tem fim. Se nós não nos destruirmos, daqui a pouco eu pergunto para ti, como é o nome do teu Android, Beatriz? Isso. É Milton. Não, e se tu dá um bom Milton, foi o furacão lá que destruiu. Por isso que eu disse que tu está vendo isso como um furacão. Não, e o mais interessante é que se por acaso eu estiver nesse patamar econômico e faço parte dessa elite, e se por acaso eu não tiver um Android, eu vou ser criticada da maneira mais violenta possível. Porque vai passar a ser uma obrigatoriedade ter. Sim, não é uma obrigatoriedade, mas é assim, passa a ser uma necessidade, como tu falou da geladeira, né? E de qualquer tipo de instrumento que daqui a pouco é comum, assim, olha, eu tenho essa coisa aqui que frita bife sozinha, eu tenho essa geladeira maravilhosa que isso e aquilo, passa a ser um artigo doméstico, né? Que faz parte daquela vida que se tem. Uhum. Então, realmente, agora eu posso fazer uma crítica desse tipo. Mas quando eu tiver acesso a essa tecnologia avançada, agora me lembrei da filha de um paciente meu que teve a moça essa que eu te mandei, que fala sobre o rio, um dos rios mais poluídos do mundo. Sobre as viagens. Uhum. Ela teve na Índia não, na China, e estava num hotel, e daqui a pouco bateu a campainha, ela tinha encomendado comida. Isso, e daqui a pouco tocou a campainha, quando ela abriu era um robô. Um robô, eu vi isso. E simplesmente abriu a barriga e deu a comida para ela, foi pelo corredor, tocou no elevador e desceu. Exatamente, Dentro eu assisti. Do hotel.
Tu assistiu, né? Eu assisti. Aliás, eu assisto sempre aquele casal, gosto muito. É o famoso. E agora eles estão na Índia, né? Eles já tiveram nos lugares mais incríveis, né? Exatamente. Como é? Ida sem volta, né? Ida sem É. volta, mais ou menos. Eu acho que é esse o nome do canal deles. Mas é realmente muito interessante porque não é um documentário, não é assim uma coisa oficial. É como se fosse tu indo, com medo de errar, com medo de não achar o que comer, sabe? Bem interessante mesmo. Ele Mas me disse que quando ela postou esse vídeo do rio da Índia, que é o mais poluído do mundo, logo depois, em 3 horas, tinha mais de 1,5 milhão de visualizações. uhum. É que é uma maneira de tu viajar sem sair do teu armário, do teu quarto, né? Tu consegue Não, fazer aquelas e ela é viagens. uma boa. Ela disse, até todo mundo dizendo, até ele dizendo para mim que os comentários é assim, por que uma dessas empresas de repórteres de rádio e não convoca ela como comunicadora, porque ela fala muito bem e coloca muito bem as coisas de forma sintética, né? Uhum. Mas daqui a pouco, talvez ela não tenha se colocado no mercado, né? Não, ela não quer. Ele e ela, Ah, né, os tá. dois. Uhum. Não. Olha, para quem não sabe, eu vou contar agora uma coisa que vai mudar o nosso dia, tá? A jabuticaba brasileira foi considerada a segunda melhor fruta do mundo, tá certo? A jabuticaba. Eu tenho 3 jabuticabeiras aqui em casa. Delícia, hein? Então, para saber aqui, ó, o primeiro é mangostim, que eu não tenho a menor ideia do que é. É da Indonésia. É uma fruta com uma casca firme e roxa escura que revela um interior branco e comestível. Mangostim. Segundo lugar, jabuticaba. Terceiro lugar, tâmara, que daí todo mundo conhece. Quarto lugar, pêssego. Quinto lugar, morango. Sexto lugar, cereja. Sétimo lugar, açaí. Oitavo lugar, lúcuma, que eu também não sei o que é. Nono lugar, limão de Sorrento. Eu conheço limão do Tahiti, limão bergamota e tal, mas esse limão de Sorrento eu não conheço, ou conheço, não sei. E 10º lugar, o mandurixio, que eu também não conheço. Todos são frutas e comestíveis, né? Agora, é interessante que numa coisa pequena como essa, que eu, não assim, não seja importante, mas é um pequeno detalhe da humanidade, né? A gente mostra que não tem como tu saber tudo, né? E nem conhecer tudo. A pessoa, não, eu tô já com essa idade, já vi tudo que tinha que ver, já fiz tudo que tinha para fazer. Que besteira, né? Então, uma curiosidade é o que nos mantém vivo, ou deveria nos manter vivo, porque a curiosidade é o que gera, vamos dizer, a capacidade da criança de se estabilizar cada vez mais e descobrir quem ela é, né? Se eu perco esse tipo de coisa num certo momento da vida, realmente eu começo a ficar mortificado internamente. É isso que eu digo. Zonas que ficam assim sem muito sentido e eu então fico rotineiro. Faço isso repetitivamente até morrer. Existe gente assim que faz repetidamente, assim, sistematicamente a mesma coisa, consegue? Eu me lembrei do pai de um cliente meu que ele disse para mim, meu pai, Maia, agora que depois dos 65 anos, 70, não me engano, não sei bem a idade, ele vai para frente da televisão quando acorda e sai na hora da comida, sai na hora da janta, sai para fazer as necessidades e continua ali. Agora, se eu chego para conversar com ele sobre o que ele viu, ele diz, filho, eu não sei bem o que não atrapalha, e continua olhando. Mas não E capta mais nada de repente? e não quer se relacionar de forma diferente com nada. Então, tem muitas pessoas que funcionam É tipo uma no zona automático. morta, hein, doutor Maia? Uma zona morta de duas pernas.
Sim, é que tu é tomado pelo esse Aham. vazio existencial Que e a tristeza. distração apenas te deixa vivo naquela direção repetitiva e constante. E qualquer atitude outra incomoda. Tu me tira Sim. da rotina que me mantém Aham. estabilizado. É por isso que, de repente, tu pode encontrar, por exemplo, numa. Pegando, né, o mote aqui da eleição, uma pessoa que não quer mudar e deixa assim que tá bom, porque ela não quer viver essa experiência da mudança, ela não quer criar expectativa, ela não quer. Ela cansou. Sim, eu não quero mudar nada. Por que eu vou mudar? Adianta eu ter um voto? Mudar o quê? Se eu vou ou não vou, tanto faz. E ainda vou me incomodar, tem trânsito, tem isso, tem aquilo, tem uma fila, vou esperar. Eu vou me tirar da minha rotina e qual é o tipo de explicação que tu me dá para valer a pena esse sacrifício? Que eu ganho com Ah, isso? mas teve aquela mulher lá que saiu do quarto em cama e foi até lá e disse que o voto é de uma importância enorme. Mas, o cara vai dizer assim, mas pobrezinha, todo sacrifício para nada. Uhum. Como é tudo Então, individual, né? Como é tudo singular, é incrível. mas aí é que está, né, Beatriz? Aquilo eu já falei como é o Santo Tomás de Aquino diz que nós somos seres coletivos, abstratos, que é uma coisa maravilhosa, encontrar Deus e tudo mais. Aí vem o outro filósofo que diz assim, tudo é singular e concreto. Singular porque sou eu, concreto porque é como eu vejo o meu mundo e o mundo. Então, nós temos que partir sempre do singular e do concreto para entender a coletividade. Mas a minha opinião singular é minha. Essa eu tenho direito e a minha conduta é essa. Tu não gostou? Vai procurar outro. Uhum. É por isso que de repente tu fica tão abalada quando tu perde teu vocabulário tentando explicar alguma coisa e depois que tu dá por concluída toda a tua explicação, a pessoa olha para ti, tá, e daí? Sabe? Olha, Tu fica. gostei, tu falou bem, tá? Mas e qual é o ganho? Não, isso serve porque como nós somos pessoas ligadas e temos lado político, ideológico e tal, a gente nesses períodos de eleição, a gente perde o latim de tanto querer convencer pessoas que elas estão vendo a vida pelo lado errado e eu é que estou certa. Sim, então, se tu parte do princípio singular, que sou eu, que vejo o mundo de uma forma determinada, eu posso ser convencido se me interessa aquilo que tu está me dizendo ou o caminho que tu está me mostrando. Então, por exemplo, a educação, né? Por que se educa as pessoas, as crianças vão para a escola? Para realmente ter contato com o que é a civilização e se marcar linhas ético-morais que vão interessar aqui ou ali, né? Então, há um caminho, mas ele sempre é singular na minha visão do que está sendo dito para mim. Eu tenho uma capacidade pessoal de perceber essa singularidade complexa que vem de fora da minha maneira única. E os níveis no espectro autista são os mais variados, né? Isso eu não aceito, isso eu acho isso, eu acho aquilo. Aí como levar para um entendimento que é meu para ti? Muito interessante. Essa semana surgiu aqui uma fala que foi atribuída e depois eu fui procurar e supostamente tudo indica que é dele mesmo, que está em todos os lugares, né? Que seria da psicologia das massas do Freud. E ele disse que as massas nunca, onde é que eu botei aqui? As massas nunca tiveram vontade de saber a verdade. Elas não querem trabalhar com as massas. Vou ler aqui, tá? Diz assim, ó. As massas nunca tiveram sede de verdade.
Elas querem ilusões e não vivem sem elas. Então, assim, se uma pessoa vai, por exemplo, fazer uma campanha eleitoral só dizendo a verdade e falando a verdade, olha, agora presta atenção, o fulano fez isso e ele errou, e ele é um errado, ele é um isso e aquilo, as massas não estão interessadas nisso. Agora, se o outro lado promete que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, promete sabe, vou te levar para o Walt Disney lá, a pessoa vai preferir essa, porque ela prefere a ilusão. Mas no nível individual, então, assim, do singular, o que eu quero? Eu quero viver. E para viver, o que eu ganho? Ou o que eu posso fazer para viver? É sempre singular e concreto. O meu desejo é uma estrutura que na sociedade me promete que seria, então, eu ter um trabalho, eu ter isso, eu ter aquilo. Então, singularmente, eu sempre quero algo que seja concreto para mim aqui e agora. Então, se eu acredito nas promessas que são colocadas, eu sigo aquela pessoa. Eu fico feliz. E me decepciono se ela não der aquilo que ela prometeu. Mas aí vai em busca de outro. Hein? Tu te decepciona com aquele que não prometeu, mas se o outro prometeu uma coisa legal, tu vai para o outro. Mas é porque eu estou nesse singular concreto. O que eu ganho? O que eu ganho? O que eu ganho? E tu vê o ideal assim, o jogo é uma das formas de ideal. Eu quero ficar milionário. Então tá cheio de jogos aí, agora parece que 2.000 empresas de jogo caíram porque não são legalizadas. Mas o que se vê, né? Que só do Bolsa Família foram quase 2 bilhões em bets. Então, significa assim, eu ganho pouquinho, mas se eu jogar, eu vou ganhar mais. 1 milhão. É claro. Então, esse desejo é particular, único e individual. E concreto, porque eu vi o meu amigo lá ganhou. Então, eu vou jogar. Mas esse dinheiro pode faltar para ti para comer? Sim, mas eu posso ganhar uma coisa. Isso, essa é a questão, né? E daí vira quase um vício, né? Vira vício, né? Até eu vi uma notícia de uma assessora num colégio que, usando os dados dos pais das crianças do colégio, apostou 100 mil reais deles nas bets. Isso, eu vi também. Tu viu? Eu vi. Ela pegou os dados de todo mundo, apostou e achando que ia ganhar, né? Porque, assim, ó, eu li agora esses dias um pensador aí, um filósofo, um sociólogo, enfim, ele disse que as esquerdas levaram um strike na última eleição, agora nos últimos dias da eleição, e aí ele deu toda uma explicação fundamentada disso, né? Eu só estou usando a expressão para poder usar e dizer que essa mania de pegar e jogar a verdade na cara de todo mundo está pedindo outro strike, né? Porque o pessoal não quer saber. Ninguém está querendo saber a verdade. Agora eu vou dizer a verdade para ti. O pessoal quer promessas. O pessoal quer se encantar contigo. Eu posso dizer assim, mas o que é verdade se nós estamos numa zona de indeterminação em que a dúvida, a incerteza é constante de tudo? Então, que verdade é essa? Tu está querendo me convencer que Deus existe, então, e que a tua religião é a melhor para mim. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo uma verdade. Sim, mas a tua verdade, para mim, é sempre relativa. Será que tu pode cumprir? Quer dizer, no nível individual, a minha crítica pode ser bastante aguçada de eu contestar as verdades que me apresentam, né? Sim. No nível de cada um, claro. Não, e também tem aquilo, né? Quer dizer, não, eu estou te mostrando aqui, isso é um documento judicial. Isso aqui é da justiça. E a pessoa tá meio quem disse que é verdade? Hoje em dia o negócio está meio sinistro, sabe? Está meio embaçado. Não. E agora eu me lembrei da novela de novo, quando eu acho que aquela que perdeu todo o dinheiro chega para ele. A Luma, né? Chega para ele e diz assim, eu vou na justiça pegar minhas coisas. Aí ele diz assim, mas aonde justiça? No Brasil não tem justiça. Pior, né? Que horror, né?
Não, e o mais trágico é que daqui a pouco, apesar de tu ser nacionalista, de tu ter orgulho de ser brasileira, de tu ter uma série de, né, de posicionamentos assim bem definidos de defender a pátria, tu não tem muito o que dizer com uma coisa dessas, né? Não. Não E tu tem, te lembra infelizmente. aquele fato do advogado, aquele que foi morto a tiros na frente do tribunal, e pegaram o celular dele, e agora a Polícia Federal está vendo que tem uma trama muito grande nos tribunais de justiça e funcionários da justiça de venda de sentenças, né? Aham. Envolvendo vários juízes. Quer dizer, onde é que está a salvação? Olha, tá no aeroporto Salgado Filho. Que está interditado. Fala sério. Bom, mas então prepare-se, porque o senhor está num sonho. Olha só. A Lúcia diz assim, ó. Beatriz, conta para o Dr. Maia que eu sonhei que ele era Leonel Brizola. Acordei muito feliz e sonhei que eu, tu e o pessoal da Manaua íamos no cinema e era aquele cinema antigo, sabe? E a gente viu um filme onde o Dr. Maia era o Leonel Brizola. Pergunta para ele qual o significado desse sonho. Me acordei muito feliz. Não, é uma idealização minha na figura do Leonel Brizola, que foi uma figura fantástica, né, no Isso, passado. que tem a ver com Então, o que ela ama, que é a política, né? isso, a política que então um dia a gente vai chegar nesse lugar maravilhoso em que quando eu falo uma coisa é verdade e não é uma empulhação ou uma promessa vazia, né? Mas aí a gente que está nesses dias, porque hoje nós estamos no dia 12, né? Então nós vamos ter dia 19 no próximo sábado, e depois nós vamos ter já a eleição praticamente, né? Eu estou tentando pegar Isso. aqui porque eu estou sem. Eu consegui fazer tanta atrapalhada hoje de manhã, doutor Maia. Sabe que eu me amo, sabia? Mas é por uma obrigatoriedade. Se eu pudesse, eu me separava. Se eu pudesse, Se eu pudesse, podia. eu te dispensava. Se eu Eu me pudesse, demitia eu de me, mim mesmo. eu me demitia. Mas é exatamente isso. Ó. Nós temos agora, no próximo, amanhã vai ser dia 13, domingo. No outro domingo é dia 20, certo? Então nós vamos falar dia 19 e dia 26, antes da eleição, né? Dia 19 do Sim. próximo sábado, e no outro sábado, que vai ser anterior, no dia da eleição praticamente, como a gente já fez, né? E já estou até convidando os amigos para estarem conversando comigo no dia 27, aqui de tarde, né? Porque vai ser vapt-vupt, vai começar às 5 e lá pelas 7 horas, 7h30, a gente já vai Já se saber sabe. quem é que ganhou. Vai ser muito rápido. Mas então, o que eu estou pedindo, que eu tenho falado, que eu pretendo falar, se tudo der certo aí nos próximos dias, é para ninguém criar expectativas e não entrar numa de brigar com todo mundo para tentar mudar a cabeça dos outros, porque agora meio que se as 400 e poucas mil pessoas que não votaram participarem, existe uma possibilidade concreta de mudança no resultado. Porque quem já votou, e tem aqueles que não votaram que dá para mudar. Ah, muita pessoa pode mudar. Pode, mas é meio raro. A não ser que aconteça algum fato extraordinário por esses dias aí. Para não ver depois, doutor Maia, aquela quantidade de pessoas revoltadas, frustradas, buscando culpados, que é a parte mais sinistra, que aí é o fulano que é o culpado, foi porque não fez isso, porque não fez aquilo, não sei o quê, quando isso é uma construção, né? Exato. Então me parece assim que em tudo que eu falo, de alguma maneira eu quero colocar isso, não criem expectativas, criem galinha, porque daí dá para fazer uma canja, né? Porque tu está falando numa condição de vida que é comum a todos nós, que é a capacidade de lidar com a frustração de uma forma, vamos dizer assim, eu diria quase que ética em relação ao outro, né?
Uhum. Quer dizer, eu entendo que eu posso ganhar e entendo que eu posso perder. E que o meu inimigo, que seria, vamos dizer, não inimigo, mas aquele que ganhou, Oponente. tem que ser excluído ou morto porque ganhou. Então, eu não participo de torcidas de futebol onde o torcedor do outro campo é inimigo e que eu tenho que agredir ou coisa assim. Uhum. Então, eu apelo para a civilidade que nos habita, que quando houver frustração, eu aceite e resolva de outro modo que não através da agressão, né? E tem que começar a criar já condições de ganhar no próximo pleito, né? Começar a trabalhar de verdade nisso, sabendo todos os erros que foram cometidos, ou saber administrar como está sendo prometido, no caso de nós ganharmos. Também influenciar Exatamente, é para o isso aí. pessoal poder cumprir o que está sendo prometido. Mas não entrar naquela zona, sabe? Porque tem muita gente que acha que é meio... é um momento dramático. Não é só mais uma eleição. E vão ter E a outras. civilidade deveria se manter mesmo perdendo, né? Esse é o ponto-chave. Não, é difícil, né? Porque eu não gosto de perder, mas eu Mas acho que a gente ninguém tem que se gosta, né? preparar, né? E Mas, exatamente isso. mas olha bem o Isso. que tu disse. Eu não gosto de perder, mas a vida é uma constante perda. Nossa, em muito maior número e quantidade e profundidade do É, que a vitória sempre só tem 3 no pódio, né? Geralmente. Os outros 400 perderam. Então a gente tem que estar preparado para isso. Mas é que eu sei que tem pessoas que estão emocionalmente comprometidas com isso. Sabe? Tem sim, pessoas que estão então, assim, naquela de ódio, entende? Estão com ódio disso, ódio daquilo, e não adianta nada ter ódio. Não vai ser isso que vai mudar. Pelo contrário, a pessoa pode ter um infarto, né? Um AVC. o ódio sempre é uma zona radical, né? Em que tem que se exterminar o que é oposto, né? Esse é a característica do ódio. É o terrorismo, é a agressão a qualquer tipo de sistema, né? Que tem que ser destruído, né? Olha só, aqui uma amiga diz que ela teve uma situação com uma fotografia que ela tirou também, um book que ela ganhou e tirou as fotografias e chegou em casa e levou uma surra do pai. Quando o pai viu o book. Tu vê como tem gente ignorante nesse mundo, né? E como tem É, traumas guardados aí com essa questão de imagem. Porque todo mundo quer ser bonita, todo mundo quer ser bonita, todo mundo. Essa coisa de. Ainda mais na ditadura da beleza que a gente vive. pois Não é, por isso mesmo tiraram essa capacidade de filtrar, embelezamento, filtro, de filtro, né? Por causa do aumento de cirurgias, principalmente de pessoas jovens que querem ser perfeitas, né? E a incapacidade da pessoa se identificar com aquela vivência gostosa da filha chegando em casa. Olha aí, ó, como eu poderia ser, ou como eu fiquei nessa foto, né? Como é que é? Eu fiquei bem na foto ou não? fiquei Tira bem na outra, né? foto. Agora isso lembra Não, aquela rasga expressão. a foto. Que coisa, né? Lembra aquela expressão de que não existe mulher feia, existe mulher pobre, né? Que se tu for lá e te arrumar bem, te produzir, tu vai ficar bonito. E talvez É, alguns homens, quando vejam isso, né? Quando veem isso, eles surtem, né? Tá surtado, porque como assim que a minha mulher é tão bonita? Se ela é tão bonita assim, eu vou ser corno. É automático na cabeça deles, né? não, e a mulher tem que ser bonita. Até nesse filme que a gente falou na terça-feira, tem um comentário do Dustin Hoffman, que fez o filme Totsi. Então, quando ele estava sendo maquiado, ele diz para os maquiadores, mas me deixem uma mulher bonita. E o filme também, ele diz, eu estou fazendo a transição, mas tu vê, eu estou com 65 anos, eu queria ser uma mulher bonita. Quer Uhum. dizer, a mulher bonita, a mulher tem que ser bonita, né? É uma exigência. Tem que ser. Doutor Maia, um bom final de semana. Obrigado, muito obrigado pela companhia. E que a gente passe uma semana não tão rápida quanto foi essa, né? Essa foi muito rapidinha. Vamos ver se a gente Tá certo. consegue se acalmar um pouco.
Como é que é? As semanas estão vazando? É isso mesmo, escorrendo, vazando. Um grande abraço. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado. Um abraço aos ouvintes. Eu estive aqui conversando com o Dr. Herberto Edson Maia, que sempre aos sábados está com a gente aqui na programação da nossa Rádio Web Manaus, A Voz da Resistência. E com isso, também encerro a minha semana, agradeço a todos, obrigada. E se tudo der certo, eu volto na segunda-feira a partir das 9 horas da manhã. Amanhã, domingo, às 19 horas, nós temos o Adroaldo Bauer Correia com o seu domingo.com. Até segunda.